Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, amados em Cristo Jesus. Nessa manhã de sábado, Deus vem falar contigo sobre a conversão. Deus tem um chamado contigo. Precisa você descobrir qual é. Precisa você deixar Deus te mostrar qual é o caminho, qual é o seu caminho, para que você possa se converter, para que você possa conhecer a Deus, para que você possa sentir o amor de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre conversão. Eu tenho muitos testemunhos de conversão, a qual Deus foi me mostrando que Ele tinha me escolhido para esta missão. Eis que Ele me escolhe todos os dias, né? E estou aqui sendo muito grata por isso. Vamos começar com o hino da harpa. Vamos reforçar bastante os hinos da harpa. São hinos celestiais. Hinos, como eu já falei, inspirados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Abra a sua harpa no hino de número 15. É um hino de conversão. Vamos louvar ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Oh, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Você prestou atenção nesse hino de conversão? Jesus, ele morreu na cruz e deixou lá, ficou lá na cruz, os meus pecados e os teus pecados, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, como um dia os meus foram abertos, para o chamado que Deus tinha comigo,
como ele fala, para salvar a um tão pobre pecador. Levou meu Jesus a sofrer lá na cruz. Para quê? Para salvar a um tão pobre pecador como a mim e a ti. Por quê? Porque antes de nós sermos chamados por Deus, nós somos como cegos, cego, surdo e mudo. Minha mãe falava muito, cego, surdo e mudo. E eu tinha raiva daquilo ali, eu não entendia aquele vocabulário. Porque quando a gente não tem os olhos espirituais abertos, os ouvidos espirituais, a gente não tem entendimento do evangelho. A gente não tem entendimento do céu, das coisas de Deus. Ó quão cego andei e perdido vaguei. Quando Deus abriu os meus olhos espirituais, eu olhava para as pessoas e via as pessoas como árvores andando, sem olho, sem boca e sem ouvido. E pensava, meu Deus, como é triste não ter a visão espiritual de Deus. E eu queria sair de um em um, gritando, falando como é o mundo espiritual, mas infelizmente a gente não pode fazer isso. Nem Deus faz isso conosco. Então, hoje eu venho falar para vocês sobre isso, que muitas vezes Deus nos chama à conversão todos os dias, mas nós nos fazemos de surdo. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis. Mas um dia eu senti o que? O meu pecado. E aí eu procurei abrigo aonde? Em Jesus. Porque Jesus é amor. Deus é justiça, mas Jesus é um amor tão grande, que nós seres humanos não conseguimos nem suportar. E na verdade, não é Ele, não somos nós que os escolhemos, como eu já falei, vou falar de novo. É Ele que nos escolhe. Porque senão nós não vamos. Se Ele não segurar nas nossas mãos e dizer, vem pra cá, você também, nós não vamos. Então, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55, onde ele fala, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Olha o vocabulário de Deus. Todo o povo, todos nós, somos o quê? Convidados a procurar a salvação. Deus, ele não te obriga. Deus, ele te deixa no livre arbítrio. Todas as coisas de Deus são mistérios celestiais. Ele te dá o livre arbítrio, ele não te obriga a nada. Quando você vê alguém querendo te obrigar a fazer alguma coisa, não é da parte do Senhor. Porque ele me usa como propriedade exclusiva e mesmo assim ele ainda não me obriga. Existe um mistério de Deus chamado livre-arbítrio. Ele fica olhando e observando o que tem dentro do teu coração. E ele te mostra as melhores ou a melhor opção. E nós nunca iremos entender esse mistério todo. Porque Deus não nos deu autoridade e inteligência para isso. Ele só nos deu 1% da inteligência dele. Para que não se repita o que já aconteceu. De Lúcifer ter que ter descido por querer imitar e saber mais do que Deus. E começou-se esse inferno na terra. Infelizmente começou-se. Porque quis saber mais do que Deus. Então abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55. Você é convidado. Você é um convidado meu hoje para a salvação, para a conversão. Como diz no capítulo 55, no verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se está falando isso é porque vai ter uma hora que não vai mais se achar. Buscar enquanto ele está perto.
Porque quando você se afasta de Deus, ele se afasta de você. No 7, Isaías 55, verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Perdoe, já que você quer ser perdoado. Tem várias passagens na Bíblia onde as pessoas queriam ser perdoadas, mas quando Deus colocava elas à prova para perdoar, elas não perdoavam. Elas não perdoavam. Você consegue perdoar? Você consegue se despojar de tudo aquilo que você tem para perdoar? Não estou dizendo que é fácil. Eu estou lhe chamando para o perdão. Do perdão também vem a conversão. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor no verso 8. Porque o que ele diz aqui? Ele diz que quando você faz o ide do Senhor, a palavra dele não volta vazia, antes de ter prosperado naquilo para que ele enviou. Aí o que eu vou falar, ele também diz, Isaías, não te preocupa com o que tu vai falar. Eu é que coloco na tua boca, profeta de Deus, o que é que tu vai falar. O que é que tu vai fazer. O que é que tu vai vestir. O que é que tu vai calçar. Como você deve ir. Como você deve sorrir. Como você deve amar. Como você deve abraçar, como você deve beijar e como você deve se comportar ali, aqui e acolá. Porque o altar de Deus é santo, amém? O altar de Deus é santo. O que eu estou falando está escrito no capítulo 55, no verso 9, 10 e 11. No 11 ele diz, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vamos voltar para que você entenda no 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Deus está explanando aqui para nós, que assim como o céu, que a gente não pode tocar, nós estamos na terra, os céus são bem mais altos do que a terra, pois assim são os pensamentos de Deus. Eu e você podemos pensar o que quisermos, mas os pensamentos de Deus são muito mais altos. Os pensamentos de Deus são muito melhores. Os pensamentos de Deus são incomparáveis a qualquer pensamento terreno profético. Anacassúbia. No 10, porque assim como descem a chuva e a neve, Deus está falando para muitos povos, onde chove e onde neva, no Brasil e fora do Brasil. Ele está falando a nível mundial. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam. Você já viu chover e voltar a chuva para o céu? Não. Depois que Deus manda, tá mandado. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, a chuva desce para quê? E a neve? Para regar a terra e a fazer produzir, prosperar e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, para que eu e você possamos ter alimento. Chuva é prosperidade, chuva é fertilidade, chuva é céu, é Deus falando comigo e contigo, é nos banhando de poder.
Assim como desce a chuva, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não volta para mim vazia, sem antes te ter trazido o quê? A prosperidade. Fará o que me apraz, o que me convence, o que me converte. E prosperará naquilo para que eu enviei. Deus tem um propósito quando Ele me envia a um lugar. Quando Ele te envia a um lugar. Fará o que apraz. Assim como Jesus na cruz, que foi louvado no hino 15 de conversão da harpa. Esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Eis aí o meu filho amado, que foi para a cruz, para os espinhos, onde ficava os soldados ficavam o quê? Caçoando dele, mangando, como se diz aqui no Nordeste. Caçoando com as vestes. Esse daí, olha aí o filho de Deus, esse aí é o filho de Deus. Como dizem comigo e com você, essa daí é profeta, essa daí é pastora, essa daí é sacerdote, essa daí é levita. Não. Se ela fosse, ela não ficava calada. Se ela fosse, ela não deixava eu fazer isso com ela. Se ela fosse a autoridade, eu não tava aqui, como é que a gente diz? Pintando e bordando com ela. E esquece que Jesus, ele foi calado ao matadouro. Ele não disse uma palavra. Cuspiram nele. Prego, espinho, rasgaram as vestes. Ficaram provocando Jesus até o último suspiro, dizendo que ele não era filho de Deus, porque as autoridades não iriam permitir que aquilo acontecesse com eles, mas eles não entendem que os pensamentos de Deus são diferentes dos vossos pensamentos, Anacassúbia. O pó, a falta de inteligência real, esquece que os pensamentos de Deus são diferentes. Era preciso aquela dor para que houvesse ressurreição, para que eu e você estivéssemos motivos, razão para ser salvo, mesmo sem merecimento, pela graça e pelas obras, Anacassúbia. Você está entendendo esta palavra? No 12, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então, as pessoas que não têm os olhos espirituais abertos, que não têm intimidade com Deus verdadeira, acha que a autoridade tem que chegar humilhando. A autoridade tem que chegar desfazendo. A autoridade tem que chegar amedrontando. A autoridade tem que chegar confrontando. A autoridade tem que chegar ameaçando. Não. Não foi assim que Jesus chegou. Jesus, ele veio num jumentinho, pobre porque era rico. Ele veio pobre porque ele era rico de espírito. Ele podia ter tudo, ele veio sem nada. Ele veio para humilhar ou ele veio sendo humilhado? Ele veio sendo humilhado. Você que não lê a Bíblia, que não tem entendimento da Bíblia, vai ler a Bíblia que Deus está falando. Porque eu passo por muitas situações dessa. Jesus, ele veio foi na humilhação, para ele ter a glorificação. Ele derramou o sangue, porque o pecado já estava no mundo. Eu nunca vi conversão sem testemunho. Conversão sem dor. Conversão sem humilhação. Conversão sem que você diga, eu pensei que eu ia morrer naquele dia. Naquela situação. Naquela casa. Naquele carro.
naquele trabalho, você que imita a pregação de Deus, serpente, anacaçúbia, nos altares, nos templos, você que engana as congregações, a Deus você não engana, anacaçúbia. Tira a falsidade da pregação. Cadê o testemunho de conversão? Cadê a mudança de vida, a mudança de hábito? Está escrito na palavra de Deus que os sacerdotes verdadeiros, valorosos, levitas, eles eram homens e mulheres valorosas, de um homem só. A mulher valorosa, ela é uma mulher de um homem só. E ela anda com o seu varão. Quando Deus der o varão, ela deve andar com o seu varão. Ela não anda só na caçúbia. Ela não pode subir no altar para pregar, ser casada pregando só. Está escrito nas cartas de Paulo. Os presbíteros, os diáconos e os sacerdotes, eles devem ser exemplo para as congregações. Eles devem ter o seu varão ou a sua varoa. Não se é casado e prega sozinha. Já está começando errado. Se deve ser bem casado e dar exemplo à congregação. Deve-se ter testemunho de vida. No andar, no falar e no agir. Satanás anda querendo pregar uma falsa perfeição. Nós somos pó, nós erramos no ler, no falar e no louvar. Porque nós somos pó. No céu é que é tudo perfeito, assim como Lúcifer quer imitar. No céu eu imagino que os instrumentos nem assim são. Os instrumentos, eles são perfeitos. Nós recebemos um corpo de glória para entrar no céu, senão nem eu nem você podemos entrar. Reveja os seus conceitos de conversão. Os seus filhos, eles devem dar exemplo para a congregação. Se eles não dão, se aparta deles. Porque foi assim que Deus fez comigo. Deus me separou do pecado. Quem é a tua família? A minha família são vocês que estão aqui comigo, me escutando. Se o teu pai, a tua mãe, o teu tio não são exemplo de conversão, se aparta deles. Não se intriga deles. Se aparta deles. Está escrito também na palavra de Deus. Se o teu ouvido é impuro, corta o teu ouvido. Se o teu olho é impuro, tira o olho. Mas não deixa de entrar no céu, não. Por causa de ninguém, não. Que te envergonha, não. Porque muitas vezes as pessoas que andam conosco, da nossa família, só servem para envergonhar o evangelho. Tem muitas amizades que só servem para envergonhar o evangelho, pois anda só. Anda só. Para que tu possas te converter. A amizade é falsa? Se aparta. O irmão é falso? Se aparta. A família é falsa? Se aparta, se limpa, se torna verdadeiro. Porque os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos pensamentos. Se tu for chamado para orar, será que tu tem coragem de orar na cabeça de alguém? E os demônios ficar olhando sem mangar de ti, sem caçoar de ti? Será que alguém tem coragem de te chamar para orar na cabeça de alguém? Para abençoar? Será que tu pode entrar na casa de alguém? Ixi, aquela ali que foi consagrada a pastora, eu não tenho coragem não, porque ela é muito invejosa. Não quero nem que ela entre na minha casa. Porque o demônio aponta logo, deixa ela entrar não, que ela é invejosa. Que sacerdócio é esse? Porque o sacerdócio real, do início da tribo dos levitas de Judá, eles entravam em qualquer canto, sem ser envergonhados pelo evangelho. Porque o inimigo diz, e Deus também diz, tá? Deus e o Satanás, Deus do lado direito, e todos dois têm trono, e foi dado por Deus. É isso que os ímpios, ou os falsos crentes, ou os superficiais crentes não sabem.
Deus tem trono e o Satanás também tem. O cetro de Deus é justiça. O do Satanás é cheio de falsidade. Ele engana na falsidade igual à verdade. Igual, entre aspas. Ir pro inferno pra ele já tá bom. Será que tu pode entrar na casa de alguém, tu que é chamada de pastor, Que o Satanás diz, deixa não, que ela é invejosa. Esconde a carteira, porque se ela ver dinheiro, ela vai tirar. Que coisa triste. Isso não é sacerdócio real. Real do céu. De Jesus, dos braços de Jesus, né? Não. Esconde aquele tapete. Esconde as tuas roupas, fecha os guarda-roupa. Será que você pode fazer uma obra de libertação? Cadê as obras de cura e libertação? Uma obra de libertação na casa de alguém. Você sabia que existe isso? Que é por isso que às vezes alguém não tá dormindo direito, porque tem uma xícara amaldiçoada que você ganhou e você não sabe. Tem uma roupa que o teu tio te deu, teu pai te deu, teu sei lá quem te deu e foi consagrada a demônio e tu não sabe. Essa roupa te dá insônia e tu tem que tomar Rivotril. Tem uma maldição, um objeto amaldiçoado te trazendo assombração e tu não sabe por que tu não dorme, tu não sabe por que tu não arranja aquele emprego, tu não sabe por que tu não consegue estudar. Os chamados de obras de libertação. Cadê os pastores para fazer essas obras? Se tu não se consagra no nível espiritual desejado. Se te chamar para expulsar um demônio, tu pode ir? Porque tu pode colocar a mão na boca da pessoa, da cabeça, e o demônio fazer de conta que saiu e depois ficar rindo de ti nas tuas costas e nas costas da pessoa, entendeu? Não sai coisa nenhuma. Que tu não é consagrado verdadeiramente, coisa nenhuma. E eles rasgam as vestes da gente, viu? Tô me lembrando da passagem de Paulo, que os demônios disseram: a Jesus e a Paulo, eu sei quem é. E tu, quem é? Que é separada no altar? E ainda tem coragem de mentir dizendo que não é? E todo mundo abafa o caso? Fazendo de conta que não sabe? Como nos jornais, as notícias, abafa o caso. Não é assim? Cadê os exemplos? Deus está chamando a verdadeira pregação. Tem que ter exemplo dos solteiros da igreja, dos casados, o marido, o esposo, o varão. Se tu tem esposo, tu vai te preocupar com ele, senão tu perde ele. Deixa de estar todo o tempo na igreja, atrás de roubar o chamado dos outros, anacassúbia. Porque o Satanás, ele quer destruir as igrejas, dos solteiros à igreja. Porque o solteiro não tem família, não tem esposo, não tem esposa. Ele pode passar, se ele quiser, o dia todo na igreja. Organizando os eventos, fazendo os grupos, as ações sociais. Se tu tem varão, se tu tem varoa e ela vem do Senhor e ele é valoroso, ela é valorosa, vai cuidar dele, vai pra igreja, mas não deixa ele abandonado em casa de segunda a segunda, não. Porque Deus não abençoa ele, não. E o relacionamento não, Deus faz é amaldiçoar. Porque tá tudo errado. Vai te converter primeiro. Porque de pregação o inferno tá cheio. Vai lançar a rede para que tu possa pescar verdadeiramente. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu pastor e ele pede almas. Um certo dia Jesus andava pelas águas e se encontrou com quem? Comigo e com você. E ele vem te chamar hoje pelo amor. A conversão. Coloque a mão no seu coração hoje, nesta manhã de sábado.
e diga: meu pastor, meu Senhor, meu bom Jesus e Salvador, me converte dos meus maus pensamentos, das minhas invejas, dos meus ciúmes, da podridão do meu coração. Tira tudo que não vem de ti, de mim, para que eu possa receber aquilo que o Senhor tem para mim, no mais íntimo, profundo e escondido. Para que o Senhor possa me dar as claras, como esta manhã de sol, aquilo que o Senhor tem para mim. Porque o que é de Deus ninguém atrapalha. A promessa que vem do Senhor, ninguém atrapalha. Ela é dada com clareza, ela é dada com explicação, ela é dada com amor. Um amor que ninguém pode tomar porque foi passado pela cruz do Calvário, porque foi passada pela verdadeira conversão. Receba hoje esse amor de Deus. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu pastor e ele pede almas. Que você seja hoje um pescador de almas para a conversão. Que você possa secar o inferno e encher o céu com o seu testemunho, com o seu exemplo de vida, com sua retidão. Então, que a gente possa ficar hoje com esta palavra do chamado de conversão, que você sinta neste fim de semana o amor de Jesus te chamando e te chamando para a conversão. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu pastor e ele pede almas. Fique aqui com aquele beijo, com aquele sorriso, com aquela unção, com aquele poder, com aquela cura no seu coração.